7 alimentos que podem sabotar o seu emagrecimento. Se você tá aí querendo perder peso, querendo queimar gordura, perder barriga e tiver consumindo um desses 7 alimentos da forma errada, você pode acabar prejudicando todo o seu processo de emagrecimento. Pode até acabar engordando e não emagrecendo. Tem várias mulheres que estão usando pelo menos um desses alimentos, achando que vai ajudar a queimar gordura, que vai ajudar a emagrecer, mas na verdade não tá. Então, ó, de verdade, se você não tá perdendo peso, mesmo fazendo tudo certo, você tá aí comendo saudável, você tá aí seguindo às vezes um cardápio, uma dieta e não tá perdendo peso, preste atenção aqui nesse encontro, veja se você não tá consumindo um desses 7 alimentos da forma errada, um ou mais, né? Provavelmente você tá. Se você não tá perdendo peso, você tá. Então foque aqui porque, sabendo esses 7 alimentos, você vai começar a ficar mais ligada na sua rotina, vai começar a ficar mais atenta com o que você tá fazendo e você vai começar a corrigir. Opa, peraí, se esse alimento tá me sabotando, eu vou fazer o teste, tentar tirar ele da minha rotina essa semana. Vou ver como eu vou ficar. Aí você tira ou você substitui ele por um outro, você começa a perder peso de novo, aí isso vai te motivar, vai te animar a continuar no processo. Então fique atenta aqui porque talvez você esteja se sabotando com um desses 7 alimentos que eu vou compartilhar agora com você, tá bom? Bom dia, meninas! Você que tá aqui no TikTok, vai pro meu Instagram, vai lá no @NutriDariusCarton, tá bom? Gente, vamos lá então. O primeiro alimento que a maioria das mulheres acabam consumindo, às vezes em maior quantidade, às vezes acabam escolhendo esse alimento de péssima qualidade, é um alimento que ele é vendido como saudável. E eu vou dizer pra você, a maioria dos alimentos que sabotam o emagrecimento são vendidos como saudáveis, como o melhor alimento do mundo, né? Aí você vai lá, você come achando que tá arrasando, achando que é um alimento que vai te ajudar a emagrecer, mas na verdade ele tá mais te prejudicando do que ajudando. Que é a famosa granola. Você come granola? Primeira coisa, qual granola você escolhe no supermercado para levar para casa? A maioria das granolas são lotadas de açúcar. E vou dizer mais, não é apenas um açúcar. Tem granolas, gente, que a gente encontra no supermercado que tem lá açúcar branco, açúcar mascavo, açúcar demerara. Aí no final da granola ainda tem maltodextrina, que é um adoçante extremamente tóxico para a saúde do nosso intestino, um adoçante que está associado com maior nível de ansiedade. Aí eu tô lá comendo a granola, que é um alimento saudável porque tem bastante fibra, mas ao mesmo tempo também é lotado de substâncias que vão mais prejudicar o metabolismo, o emagrecimento do que ajudar. Entende? Aí eu tô comendo a granola no meu café da manhã, eu tô comendo a granola no meu lanche da tarde e eu não sei por que eu não emagreço. Outra questão que acaba acontecendo muito com a granola é que algumas mulheres usam a granola como se fosse, sei lá, qualquer coisa. Aí coloca a granola lá na hora da salada, coloca um pouquinho de granola. Aí, não vou comer doce, eu vou comer uma granola porque é melhor, né? Gente, ela é lotada de açúcar. Tá com vontade de comer doce? Vai lá e come o doce que você tá com vontade. Agora, usar granola para substituir um doce não vai mudar quase nada, entendeu? Ainda mais se for uma assim lotada de açúcar. Aí coloca a granola na salada, coloca a granola no lanche da tarde, coloca a granola de novo no jantar e na salada. Isso, ao longo do dia, ao longo da semana, vai sabotar o seu resultado na balança. Pode ter certeza. Bom dia, Isabela. Bom dia. Pode ter certeza. Ao longo da semana, você tá comendo todo dia um alimento lotado de adoçante, lotado de açúcar e comendo em maior quantidade, em todo momento praticamente, vai sabotar o seu resultado na balança. Então, se você tá aí consumindo uma granola que não é de qualidade ou exagerando na quantidade dela, peço para que você dê uma cuidada com isso, sabe? Ou escolha uma granola de melhor qualidade, ou escolha aquela granola que tenha pelo menos apenas um açúcar ou adoçante. Então, não tem problema ter lá o açúcar, não tem problema ter lá o açúcar mascavo, beleza. Agora, aquela granola que é cheia de açúcar, que tem lá 5 tipos de açúcar e mais adoçante, evite, tá? Porque pro seu metabolismo isso vai acabar tendo um efeito bem negativo, tá bom? E quando você for comer a granola, não esqueça que ela é um carboidrato. Então, se você exagerar, é como se você estivesse comendo pão, entendeu? Você tá lá, não vou comer pão, mas come 5 colheres de granola, é pior do que se você fosse comer o pão.
porque essa granola tem açúcar, entende? Então só tome cuidado para você não acabar sabotando os seus resultados por causa da granola, né? Porque daí é triste. Você tá lá a semana toda se cuidando, né? Cuidando com a comida que você come, papá, e aí você se sabota com a granola. Poxa, daí é frustrante, né? Você chega no final de semana, sobe na balança e não perde peso, ou às vezes engorda, por causa da granola. Então tome cuidado para isso não acontecer com você e você não acabar se frustrando a ponto de desistir do seu emagrecimento, tá? Então, a granola é o primeiro alimento que pode sim sabotar o seu processo. O segundo alimento é um alimento que talvez você esteja consumindo por aí hoje em dia. Talvez você esteja consumindo no seu café da manhã. E começar o dia com esse alimento é péssimo para o seu metabolismo. E talvez você esteja comendo no lanche da tarde também. Por que é péssimo pro seu processo de emagrecimento esse alimento que eu vou falar? Porque esse alimento, ele vem cheio de corante, ele vem cheio de edulcorante, ele vem cheio de adoçante. Tudo isso, meninas, corante, conservante, saborizante, sabe aquela coisa assim, sabor morango, né? Você acha que tem um morango ali dentro? Não tem. O que tem ali é um aditivo químico que a indústria criou para disfarçar, para ter um gosto de morango, parecido com morango, mas não é morango que tá ali. Então é um aditivo químico. Quando você consome um alimento com muito aditivo químico assim, você trava o seu metabolismo, o seu corpo fica mais inflamado, porque o seu corpo não conhece o aditivo químico. Ele conhece os nutrientes que vêm da comida, entendeu? Aí você come esse alimento que é cheio de aditivo químico, e ele é também vendido como saudável, ele também é vendido como um alimento maravilhoso para quem quer emagrecer. Só que você consome esse alimento cheio de aditivo químico, o seu corpo inflama, o seu metabolismo começa a ficar um pouco mais lento. Você come isso todo dia, você tem um efeito negativo todo dia no seu metabolismo. Sabe qual alimento é esse? Os iogurtes Diet, Zero e Light. Talvez você até já tenha escutado algum profissional indicando o iogurte zero, o iogurte diet, o iogurte light. Tome muito cuidado com isso, gente, porque assim, prejudicou a saúde, prejudicou o metabolismo. Isso é fato. Por isso que tem gente que tá comendo saudável, por isso que tem gente que tá comendo pouco e não tá perdendo peso. Não tá ajudando o metabolismo. Ou às vezes perde peso, mas com muito sofrimento e qualquer coisinha que come, pum, volta a engordar de novo. Gente, a gente tem que ajudar o nosso corpo a acelerar o metabolismo. Se não ajudar, não adianta, entendeu? O processo vai ser muito mais difícil e a sua saúde vai ficar no ralo. Aí você emagrece e fica com aquelas olheiras gigantescas. Você emagrece e fica flácida. O que adianta, sabe? Aí depois volta a engordar por qualquer coisa. Então, quando você escolhe um iogurte zero, porque tem menos caloria, tem gente que fala, né? Porque tem menos caloria, tem menos açúcar e papapá. Beleza. Mas é lotado de aditivo químico. Então, você tá lá comendo menos caloria, mas o seu metabolismo vai ficar mais lento. Então, é muito melhor você pegar, até falei ontem para uma aluna do PSE, é muito melhor você pegar um iogurte natural. Se você não gosta do sabor dele, você pode colocar mel no iogurte natural. É muito melhor você adicionar o mel do que você comer esse iogurte zero com menos caloria, malotado de aditivo químico. Metabolicamente, para o seu metabolismo, isso não é interessante. Então, você vai ter um metabolismo um pouco mais lento. Comer isso todos os dias vai ter um efeito negativo no seu peso no final dessa semana, tá? Então, é aquilo que eu falei. Eu não sei o que você quer, mas eu tô aqui pra te ajudar a emagrecer, manter o peso comendo o que gosta. E se você quer poder emagrecer comendo a comida que você gosta, a comida que sua família come, você precisa ter um metabolismo ativo. Porque senão qualquer coisinha que você comer diferente, você vai engordar, você vai estufar, você vai inflamar, entendeu? E aí você vai desistir, não vai manter peso depois mais nunca. Se é que vai querer continuar o processo assim, né? Se é que vai chegar no peso que você quer. Então, comer iogurte zero, diet, light, te afasta disso, porque prejudica o seu metabolismo, tá? Então, é um sabotador. E eu vejo muitas mulheres, às vezes eu até vou no mercado e eu vejo mulheres colocando na cestinha de compra o iogurte zero porque tem menos caloria. É aquela mulher que tá lá só na caloria, só contando caloria. E nunca vai conseguir emagrecer, manter o peso assim, tá? Então, tome muito cuidado, porque acaba mais prejudicando o metabolismo do que ajudando, tá bom?
pode sabotar o seu processo de emagrecimento. Então, ao invés de comprar um iogurte diet, light, zero, compre o iogurte natural. Não gosta do gosto? Adoce com mel, tá? Coloca uma banana, que é uma fruta mais docinha, coloca um morango ali, ao invés de comprar o iogurte com saborizante, né? Com aroma de morango, que é tudo artificial, tá? Beleza? Vamos lá pro terceiro alimento. Terceiro alimento que pode prejudicar, sabotar, na verdade, né? Pode ser um sabotador do seu processo de emagrecimento. São vários alimentos que eu vou falar aqui pra você, mas é um tipo de alimento que assim, ó, a gente come, não para pra perceber, quando vê a gente comeu demais. São os snacks. Então, por exemplo, fruta desidratada, pipoca, amendoim, salgadinho, sabe? Aquela coisa assim que você vai lá, vai comendo, come um pouquinho, quando vê, comeu demais. Então, quando você for comer esses alimentos, tome muito cuidado com a quantidade, principalmente, e como você vai comer. Então, por exemplo, eu vou comer uma pipoca, tá? Se eu fizer uma bacia de pipoca só pra mim, eu vou comer a bacia de pipoca inteira. Pode ter certeza. Eu vou sentar aí, vou assistir um filme comendo pipoca, comer a bacia de pipoca inteira, sozinha. Só que a pipoca, meninas, ela é um excelente carboidrato, porque ela tem bastante fibra, tá? Ela é um carboidrato maravilhoso. Só que eu não posso esquecer que ela é um carboidrato. Então, se eu comer, por exemplo, no jantar, só a bacia de pipoca, eu vou estar colocando pra dentro do meu corpo só carboidrato. O que acontece com o meu corpo quando eu como só carboidrato? Libero muita glicose no meu sangue, muita energia. O que faz o meu corpo fazer? Desacelerar meu metabolismo. O seu metabolismo, ele só vai se manter acelerado, queimando gordura, queimando o seu estoque de gordura, se você não tiver tanta energia no seu sangue. Quando você faz uma refeição que vai liberar muita energia no seu sangue, o seu corpo entende que não precisa queimar muita gordura. Então, o seu metabolismo começa a ficar um pouquinho mais lento. Imagina você comer uma bacia de pipoca à noite, que depois você vai dormir. Você vai passar a noite toda, ao invés de queimar gordura, você vai passar a noite toda estocando gordura. Entende? Então, imagina uma grande quantidade de pipoca, né? Uma bacia inteira só pra você. Você vai passar a noite toda estocando gordura e o dia seguinte também. Então, esses snacks, né? Então, a fruta desidratada. Eu vou lá e vou comer fruta desidratada. Eu vou comer a tâmara, a goiaba, o abacaxi, a uva. A uva passa, né? Gente, tem gente que acha que a tâmara, o damasco, né? O damasco é um negocinho pequenininho assim. Só que o que tem, os carboidratos que tem nesse damasco seco, é a quantidade de carboidrato do damasco fruta. Então, desidratou, eliminou apenas a água, mas a quantidade de carboidrato é a mesma. Aí você tá aí comendo 5, 6 damasco no lanche da tarde. Você tá aí comendo 5 tâmara. É saudável? Pode comer? Pode. Inclusive, tem vários benefícios para a sua saúde e para o emagrecimento. Só que cuidado com a quantidade, porque vai te sabotar. Amendoim. Amendoim tem bastante gordura na composição. Eu como pasta de amendoim eu como. Mas se eu não cuidar com a quantidade, eu vou começar a engordar. Porque tem bastante gordura. Aí você pega lá um saquinho de amendoim e fica aqui, ó. Dele saquinho de amendoim. Ai, mas eu como saudável. Mas eu só como alimentos naturais. Tá, peraí. Você tá se sabotando, entendeu? Tá comendo muito. Ou tá comendo da forma errada, que nem eu falei da pipoca. Vai comer só pipoca, só carboidrato. Todo alimento que você for comer, a gente tem que cuidar para que esse alimento esteja na combinação da refeição emagrecedora. Caso contrário, não vai te emagrecer. As alunas novas que entraram no PSE essa semana, elas já estão postando na comunidade do PSE do Face a rotina delas, né? E várias delas falando assim, Dari, eu tô tentando emagrecer já faz tempo, não tô conseguindo. A gente já tá ajustando algumas coisas nas refeições delas que já tá gerando resultado. Entende? Então é algum detalhe que você não tá vendo, que você não tá sabendo, que você não tá fazendo, que vai fazer diferença no seu metabolismo. E ao longo da semana, essa diferença vai fazer você ver números a menos na balança. Entende? Então, ó, já aproveito para lembrar vocês que hoje é o último dia para você entrar no PSE com a oferta especial, tá? Se você entrar no PSE à vista, hoje você ainda leva para casa, ganha de presente o livro de receitas do PSE. Então, hoje é o último dia, aproveite, tá?
Salgadinho, a mesma coisa. Ah, vou lá comer um salgadinho. Cuida, né? Claro, eventualmente, tô a fim de comer um Doritos. Vai lá, coma, mata à vontade, tá tudo bem. Mas cuide com essa questão, assim, de todo dia, sabe? Porque vai sabotar o seu processo, tá? Quarto alimento, então, que pode sabotar e muito o seu processo de emagrecimento, é um alimento que sabota o seu emagrecimento porque ele aumenta a sua retenção de líquidos, tá? É um alimento com bastante sódio. E você sabe que se a gente reter líquido, a gente vê números a mais na balança fácil. O pouquinho de líquido que a gente acaba retendo, a gente vê números a mais na balança. Tá? Não precisa ser muita retenção, um pouquinho já acaba afetando. E aí, se você subir na balança no final da semana e você não vê o número diminuindo, você se frustra. Aí você se frustra, você não se motiva, você fica pra baixo, você para o seu processo por aí, né? Então, se você começar a consumir esse alimento todo dia, em grande quantidade, você vai ter uma grande retenção de líquidos que vai sabotar a sua perda de peso, que são os famosos embutidos. O que é embutido? Presunto, mortadela, salsicha, salsichão, linguiça, todos esses embutidos acabam tendo muito sódio na composição. Fora os outros aditivos químicos, né? Gente, corante, conservante, né? Tudo isso acaba afetando o seu processo, a sua retenção de líquidos vai aumentar, seu corpo vai começar a inchar e quando você subir na balança, você vai acabar vendo números a mais, o que vai te desmotivar, tá? Então tome cuidado. Se você come presunto todo dia de manhã, combine com você mesma, sabe? Eu falo para as minhas alunas do PSE que a gente tem negociações internas. Então, eu vou negociar comigo. Eu vou comer o embutido um dia sim, um dia não. Já que eu gosto muito. Vou comer na segunda, vou comer na quarta, vou comer na sexta. Ou vou deixar para comer naquele momento que der muita vontade de comer. Eu vou substituir esse embutido por uma proteína de melhor qualidade, sabe? Então, comece a cuidar. Porque se você estiver comendo presunto no café da manhã, aí no almoço você come linguiça, aí no jantar você come presunto de novo, em 3 refeições do seu dia você tá fazendo o seu corpo reter líquido. E você retendo o líquido, não vê os números a menos na balança, tá? Fora que prejudica o seu metabolismo. Então, cuide com isso, sabe? Tenta dar uma equilibrada. Se eu comi na segunda um presunto, na terça eu vou evitar a linguiça. Na quarta, eu vou evitar o presunto de novo, entende? Dê uma equilibrada para você não acabar tendo mais retenção de líquidos e acabar não vendo o resultado na balança, tá? Que isso vai te desmotivar. Tá bom? Então, também é um alimento que pode sabotar e muito o seu processo de emagrecimento. O quinto alimento, que também pode sabotar o seu processo de emagrecimento, é um alimento, gente, que eu como, tá? Ele mata muito a minha vontade de comer um docinho, inclusive. Só que ele pode sabotar o seu processo de emagrecimento por 2 motivos. Primeiro, você pode escolher o de péssima qualidade. Então, ele é um alimento que tem variedades no supermercado. Se você escolher o alimento de péssima qualidade, ele vai travar o seu metabolismo, ele vai te fazer engordar e não emagrecer, e ele pode até aumentar a sua ansiedade. E você sabe que quando a gente fica mais ansiosa, maior a vontade de comer, né? E o segundo motivo do porquê ele pode prejudicar é porque, às vezes, você usa ele em maior quantidade. Eu não recomendo usar mais do que 1 colher de sopa desse alimento ao dia, para quem quer emagrecer, que é a pasta de amendoim. Quem é que come pasta de amendoim? Você já viu no supermercado que tem assim, pasta de amendoim sabor churros, pasta de amendoim sabor cookies, pasta de amendoim sabor não sei o quê? É incrível, né? Tem uma variedade gigantesca de pasta de amendoim. Não tem problema você comer a pasta de amendoim. Só que se você for comprar uma pasta de amendoim, por exemplo, sabor churros, e nessa pasta de amendoim tiver saborizante, conservante, corante, né? Você olha lá a lista de ingredientes, é uma lista assim, lotada de açúcar, lotada de adoçante. Isso tudo vai mais te prejudicar do que ajudar. Aí tem gente que fala, ai Dara, mas eu como essa pasta de amendoim sabor churros depois do almoço, que mata a minha vontade de doce. Acredito, é um doce, não é uma pasta de amendoim, você tá comendo um doce. Então, por que você não vai lá e come um chocolate para matar a vontade por doce? É melhor do que essa pasta de amendoim, sabia? Essa pasta de amendoim é muito mais calórica, tem muito mais gordura do que se você pegasse um pedaço de chocolate, um bombom e comesse.
Ai, Dara, mas a pasta de amendoim é saudável. Não. Essas lotadas de aditivo químico não são saudáveis. Não são saudáveis. A pasta de amendoim natural, que vai lá, que você olha os ingredientes e tem amendoim, essa é saudável. Às vezes tem amendoim e cacau. Essa é saudável. Agora, pasta de amendoim, churros, cookies, chocolate branco e não sei o que. Gente, isso a indústria tá enganando você, literalmente. Então, tome muito cuidado. Tem algumas que se salvam. Que daí você vai lá olhar os ingredientes, realmente são ingredientes um pouco mais limpos. Mas eu vou te dizer, se você tá comprando essa pasta de amendoim de sabor pra matar a vontade por doce, você tá fazendo coisa errada, vai te sabotar. Coma o doce que você tem vontade, seja ele qual for. Mate a vontade do doce com doce, entendeu? Agora, não use a pasta de amendoim, porque você vai estar ingerindo mais gordura, mais calorias, que no final da semana vai sabotar o seu processo. Aí tem gente que tá comendo uma colher de pasta de amendoim depois do almoço, uma colher de pasta de amendoim depois da janta, porque, é gostosa e é saudável. E ainda tá colocando pasta de amendoim no lanche da tarde. Vai sabotar o seu resultado, você pode ter certeza. Aí você vai chegar no final da semana e não vai ver números a menos na balança. E não sabe por quê. E vou te falar mais, o amendoim, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o amendoim, tem gente que acha que o amendoim é da família da castanha, do coco, da castanha de caju. Não é, não é. O amendoim é da família do feijão, sabia? Ele é uma leguminosa. Tá, Dara, e aí, o que tem a ver? E aí que o amendoim, ele pode estufar a sua barriga. Eu percebo muito isso. Se eu passar de uma colher de sopa de amendoim, rasa, tá? Não pode ser cheia. A minha barriga fica estufada. Eu fico mais estufada. Por quê? Porque o amendoim é da família do feijão. Então, ele tem alguns nutrientes na composição que, se você exagerar, você acaba estufando. Então, você tá lá querendo perder barriga, mas tá usando o amendoim da forma errada, tá? Ou de péssima qualidade ou em maior quantidade, ou os dois, né? Tá usando de péssima qualidade em maior quantidade, que tá te fazendo ganhar a barriga ao invés de perder. Então, tome muito, muito cuidado, tá, meninas? Porque a pasta de amendoim eu vejo muita gente comendo, achando que tá arrasando, e na verdade é justamente isso que tá te sabotando. E é incrível, porque você altera um pouquinho a quantidade da pasta de amendoim. Por exemplo, vamos supor que hoje você coma uma colher de pasta de amendoim todo dia, tá? Presta atenção, faça esse teste. Comece a comer meia colher de pasta de amendoim todo dia. É loucura, porque só essa diferença, diminuir um pouquinho a pasta de amendoim, no final da semana, você vai ter um resultado positivo. É incrível, tanto na sua barriga, na circunferência da sua barriga, quanto nos números na balança. Por que isso? Justamente porque o amendoim, ele é tão calórico e ele tem tanta gordura que uma pequena diferença vai gerar um resultado grande no final da semana, tá? E você sabe, gente, que assim, o processo de emagrecimento, ele não acontece no que a gente faz em um dia, tá? Você pode aí um dia fazer tudo certinho, 2 dias fazer tudo certinho, mas se ao longo da sua semana, a sua semana como um todo, ela for mais negativa do que positiva, você vai engordar e não emagrecer, tá? Então, o que importa é o que você faz ao longo da sua semana como um todo, ao longo do seu mês, certo? Então, não adianta eu fazer lá a segunda, terça, quarta, tudo bonitinho, quinta, sexta e sábado, chutar o balde. Você não vai emagrecer. A sua semana foi mais negativa do que positiva, tá? Então, só tem que tomar um cuidado com isso, tá bom? Então, cuidado com a pasta de amendoim, porque ela também pode te sabotar. Veja sempre quando você for comprar a pasta de amendoim, dê uma olhadinha para ser uma pasta de amendoim mais limpa, que tem apenas amendoim e no máximo cacau junto, tá? Não use essas pastas de amendoim com sabor, porque você pode acabar aumentando vontade por doce, aumentando a ansiedade, aumentando o estufamento, aumentando o inchaço e sabotando o seu processo, tá bom? Ok? Sexto alimento que pode prejudicar, sabotar o seu processo de emagrecimento, é um alimento que não tem problema você comer. Não tem problema nenhum você comer esse alimento, tá? Só que ele pode te sabotar se você usar da forma errada. Que são os laticínios. O que é laticínio, Dara? Queijo, creme de leite,
requeijão, iogurte, leite, tá? Laticínios, tudo que vem do leite, nata, tudo que vem do leite, tá? Por que os laticínios, eles estão aqui na minha lista de alimentos que podem te sabotar? Gente, o leite, ele tem um probleminha que já vou te explicar, tá? O que acontece? A gente encontra no leite uma proteína chamada caseína, tá? Beleza. Essa proteína, ela é maravilhosa para o nosso corpo, tá? Maravilhosa. Só que a gente encontra caseína no leite materno também, tá? Que é muito importante para o crescimento do bebê e tal. Beleza. Agora, qual é o problema dessa caseína no leite de vaca? Essa caseína no leite de vaca, ela tá em maior quantidade. Então, é muita caseína que a gente encontra no leite de vaca. Muita, tá? Quando a gente consome esse leite de vaca, a gente tá consumindo muita caseína. Por quê? Porque esse leite foi feito pro terneiro, pro bezerro lá, né? Não foi feito pro ser humano. Então, quando a gente consome esse excesso de caseína, lá no nosso intestino, o nosso intestino ele não consegue absorver tão bem essa quantidade grande de caseína, tá? Então, acaba gerando uma inflamação, acaba gerando estufamento, acaba prejudicando o nosso metabolismo, se a gente consumir em grande quantidade. Entende? Então, não tem problema eu tomar o meu café com leite. Não tem problema eu comer um iogurte à tarde. Não tem problema eu comer aí um alimento com creme de leite, com nata, comer um requeijão. Não tem problema. O problema é tomar leite de manhã, queijo também no café da manhã, aí no lanche da manhã iogurte, aí no almoço nata, aí no lanche da tarde requeijão. Todas as refeições do dia eu tô comendo muito laticínio. Ao final do dia, vai ser tanta caseína no meu intestino que eu vou inflamar, pode ter certeza. Vai inflamar, vai reter líquido, vai inchar, vai prejudicar o metabolismo, tá? Isso pode o quê? Sabotar o seu processo de emagrecimento, tá? Então, o que eu recomendo que você faça para que os laticínios não sabotem o seu processo de emagrecimento? Para que você possa comer o seu queijinho, para que você possa tomar o seu café com leite, para que você possa comer o seu requeijão sem ter um efeito negativo no seu emagrecimento. O que eu recomendo? Consuma no máximo 2 porções de laticínio no dia. Então, comer o queijo de manhã, eu vou evitar comer queijo de novo no almoço. Vou comer queijo de manhã e comer iogurte à tarde? Beleza. Então, eu vou evitar hoje colocar um leite no meu café. Eu vou evitar colocar maionese no meu almoço. Eu vou evitar comer requeijão na janta, sabe? Tenta dar uma equilibrada nos laticínios do seu dia. 2 porções no dia. Vou tomar meu café com leite de manhã e vou comer meu queijo à noite. Beleza, 2 porções. Isso é 2 porções, tá? Eu vou comer requeijão no meu almoço, vou fazer alguma preparação que vai requeijão, então eu vou comer iogurte à tarde? Beleza, então eu vou evitar tomar o meu café com leite de manhã. Isso é equilibrar, tá? Isso é equilibrar. Então, você não vai ter um efeito negativo com os laticínios. O laticínio não vai sabotar o seu processo de emagrecimento porque você está sabendo equilibrar. E, claro, é muito importante você combinar esse laticínio na sua refeição emagrecedora, tá? É muito importante você combinar ele na refeição emagrecedora. E outro detalhe que eu não posso deixar de falar é você também cuidar com a qualidade desse laticínio, tá? Então, tem gente também... Volto a falar aqui, tem gente aí usando requeijão zero, requeijão light. Não é melhor, é pior, porque tem aditivo químico. Então, vai pro tradicional mesmo, tá? Vai pro tradicional mesmo, ok? Então, é muito importante você tomar esse cuidado. Não tem problema você usar laticínio, desde que você use dessa forma. Você não exagere, porque senão vai sim gerar uma inflamação em você, tá? E se você acha que isso é besteira, faça o teste. Faça o teste. Porque tem gente que fala, isso é mentira, laticínio não inflama e tal. Mas a pessoa quer se apoiar nisso, né? A pessoa quer se apoiar nisso para poder comer e ficar de boa. Só que daí, você não tá testando. Então, você tem que testar. Faça o teste, veja a diferença em você mesma. Aí, depois, você pode tirar a sua conclusão, tá? Então, você que come laticínio em todas as refeições, faça o teste. Come em 2 e veja a diferença no seu corpo, tá? Mas esteja aberta a isso. Porque tem gente que fala, isso é mentira, papá.
e nunca nem sequer testou. Aí vive com dor de cabeça, vive inflamada, vive inchada, vive tomando remédio pro intestino funcionar, intestino preso pra caramba, e não se permite fazer o teste. Então aí também não dá, né, gente? A gente tem que querer a mudança e tem que se permitir pra mudança. Caso contrário, nada vai mudar na nossa vida, tá? Então tem que tomar cuidado com isso também, ok? Gente, estão curtindo o encontro de hoje? Tô ajudando vocês de alguma forma? Então, ó, deixa aqui sua curtida, hein? Deixa aqui seu coraçãozinho. Se você conhece uma amiga que tá querendo emagrecer, compartilhe esse encontro com essa amiga também. Bora compartilhar, tá? 7º e último alimento que pode sabotar o seu processo de emagrecimento é um alimento muito usado nos lanches da tarde ou da manhã. É um alimento prático, fácil de consumir, não tem problema também comer esse alimento desde que ele seja de qualidade. E infelizmente, vou falar pra você, a maioria desses alimentos não são de qualidade, que eu encontro no supermercado, tá? Porque eu sempre dou uma olhadinha lá, vou lá no supermercado, dou uma olhadinha e acaba que infelizmente me decepciono com esses alimentos, são as barrinhas de cereais. Você compra lá uma barrinha de cereal com o intuito de ter um lanche mais saudável, né? Beleza, você tá lá na melhor das intenções. Só que, meninas, a maioria das barrinhas de cereais, elas são lotadas de glicose, que é açúcar, tá? Açúcar puro. Mel, às vezes tem aquelas barrinhas com cobertura de chocolate. Gente, aquilo é chocolate puro, né? Ai, eu gosto da barrinha de cereal, é gostosa, é docinha. Então come um pedaço de bolo. Faz um bolo em casa, come um pedaço de bolo. É melhor do que uma barrinha de cereal assim. De verdade, é melhor do que uma barrinha de cereal assim, tá? Então tome muito cuidado, porque a maioria, tá? A maioria das barrinhas de cereais que eu encontro no supermercado são lotadas de aditivo químico, açúcar, gordura, que mais prejudicam a sua saúde do que vão ajudar, que mais inflamam, que mais prejudicam o seu metabolismo, deixam ele mais lento do que acaba acelerando, tá? Então tome muito cuidado com as barrinhas de cereais para que elas não sejam um sabotador no seu processo de emagrecimento. Muito mais gostoso você pegar e comer um pedaço de bolo dentro da combinação da refeição emagrecedora do que comer uma barrinha de cereal de péssima qualidade. Eu repito, a maioria, tá? Não tô falando que nenhuma barrinha de cereal serve. Tem algumas barrinhas de cereais que sim, são de boa qualidade, são de boas, é uma boa opção, né? Mas você tem que aprender a olhar o alimento e ver se ele realmente vai te ajudar ou não, tá? Não cair nessas ciladas da indústria. Porque assim, gente, a indústria, ela não tá nem aí pra sua saúde. A maioria, tá? A maioria não tá nem aí pra sua saúde. Então, eles querem lucrar e tá tudo bem. Agora, você que tem que se importar com a sua saúde, tem que ter conhecimento, tem que aprender pra não cair nessas ciladas da sua indústria, tá? Pra não cair nessa cilada da sua indústria, tá bom? Que vai mais te prejudicar do que ajudar. Aí, como saber se eu tô com o meu corpo inflamado? Vou te dar algumas dicas, tá bom? Primeira, qualquer coisinha que você come, a sua barriga estufa? Qualquer coisinha que você come, você engorda? Você tem muita retenção de líquidos a ponto de até o anel no seu dedo ficar apertado? De quando você usa uma leg ficar marcada na sua perna? Você costuma sentir dor de cabeça com frequência? Tem insônia? Dificuldade de dormir? São alguns sinais, tá? São alguns sinais de que você tá com o corpo inflamado. Excesso de gases, intestino preso, não consegue fazer cocô todo dia. Quando vai, tem dificuldade, às vezes até parece que tem mais pra sair, mas não vai. São alguns sinais de que você tá com o corpo inflamado, tá? Alguns sinais, alguns poucos, né? Eu poderia dar vários aqui pra vocês. Mas enfim, então busque ajuda, tá? Busque ajuda. Porque assim, gente, a inflamação, o nosso corpo, ele é uma coisa assim, é uma máquina, tá? Tipo um carro. O carro, ele começa a dar problema, tá? Se você não começar a arrumar o carro, um problema vai gerando outro, que vai gerando outro, que vai gerando outro. Não é assim? É assim, né? Então, o negócio vai ficando cada vez maior. O problema vai só piorando.
Então você tá aí com o corpo inflamado, você tá aí sobrepeso, precisando perder peso, né? Aí você vai deixando para depois. Esse excesso de peso vai começar a piorar a sua articulação. Aí daqui a pouco você tá aí com uma artrite, artrose. Aí daqui a pouco você descobre que tá com fibromialgia. Aí daqui a pouco você descobre que tá com colesterol elevado, que tá com gordura no fígado. O seu problema que era isso aqui, ficou isso aqui. Então você vai esperar chegar nesse problemão para cuidar de você? Para fazer a coisa certa? Tem gente que espera. Tem gente que espera chegar aqui, o problema que era isso aqui, ficar isso aqui, para buscar ajuda. Para buscar acompanhamento. Sabe? Esses dias uma mulher falou assim: ai, Nutri, eu queria muito entrar no PSE, mas eu não tenho condições para entrar no PSE. Aí fui conversando com ela, ela gasta mais de R$400 no mês para remédio. Que se ela buscasse investir no PSE, ela ia emagrecer, não ia mais precisar desses remédios. Entende? Só que não, a pessoa tá cega, a pessoa não vê isso. Entendeu? Então, você tem que ver. Você que tá aqui me assistindo, você tem que ver. Se você tá com esse problema assim, só tá precisando emagrecer hoje, não espere descobrir uma doença para você começar a buscar ajuda e acompanhamento para emagrecer da forma certa. Entende? Se você tá aí precisando emagrecer, tá tentando, mas não tá conseguindo, você vai esperar o quê? Você vai esperar esses 10 quilos virarem 20 para você buscar ajuda? Por que esperar chegar nesse ponto? Sabe? A Dani colocou: Nutri, e como faço para desinflamar? Refeições emagrecedoras, Dani. Quando você combinar os alimentos da forma correta na sua refeição, a refeição emagrecedora é uma combinação de alimentos, tá? Quando você começar a combinar os alimentos da forma correta na sua refeição, a sua inflamação vai diminuir, você vai começar a acelerar o metabolismo, você vai começar a perder peso. Só de perder peso, perder gordura, você já começa a desinflamar. E a combinação dos alimentos vai fornecer nutrientes suficientes para o seu corpo para desinflamar. Entende? Por isso que as alunas do PSE, elas não só emagrecem, elas param com problemas de saúde. Eu tenho aluna do PSE que acabou com a gordura no fígado. Eu tenho aluna do PSE que tomava remédio para endometriose, parou de tomar. Eu tenho aluna do PSE que estava com diabetes e não tem mais. Entende? Quer inflamação maior do que uma diabetes? Gordura no fígado? Hipertensão? O corpo inflamado. Entende? Então, assim, busque ajuda, tá? Se você já tá com algum problema de saúde, busque ajuda, busque acompanhamento, mas de verdade. Quando eu falo de ajuda, não é você ir no nutricionista e sair de lá com um papel, com uma lista de coisas que você pode comer que você não pode. Isso você já sabe, isso não é... Gente, isso não é ajuda, né? Vamos combinar. O que você faz quando você tem uma dificuldade? Ah, você vai ter que marcar outra consulta? Fala sério, né, gente? Então, ajuda e acompanhamento de verdade. No PSE, você tem ajuda, acompanhamento por 1 ano inteirinho. Todos os dias do seu ano, você tem ajuda e acompanhamento. Aproveite que as inscrições estão abertas só até hoje, meia-noite. Eu faço questão de ajudar cada aluna que tá lá no PSE e vou fazer questão de te ajudar também, se você realmente quer. Agora, se você não quer, o que vai acontecer? Você vai continuar reclamando que tá acima do peso, que não se gosta nas roupas, que tá com problema de saúde e não vai fazer nada pra resolver. Você sabe como que as coisas vão mudar? Quando você mudar o que você tá fazendo. Se você estiver fazendo sempre a mesma coisa e continuar fazendo a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado sempre. A partir do momento que você mudar e tentar algo diferente, o resultado vai ser diferente, tá? Então, a decisão de como você quer chegar no verão desse ano é sua. Você quer chegar no verão desse ano como você chegou no verão passado? Se escondendo atrás das roupas, sabe? Não podendo ir à praia, vergonha de tirar uma foto. Se você quer chegar assim, você vai continuar fazendo o que você fez ano passado. Tentando sozinha, dieta, restrição. Agora, se você quer mudar o seu resultado, quer chegar nesse verão se sentindo melhor, você tem que mudar o que você tá fazendo, tá? Ok? Então, aproveite. Quem ainda não se inscreveu no PSE, quem quer saber mais do PSE, é só comentar aqui, eu quero, tá? Que eu envio uma mensagem no direct pra você depois, qualquer coisa.
ok? Então aproveite que hoje é o último dia. E se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, também é só chamar, tá bom? Meninas, um beijão. Espero ter ajudado vocês um pouquinho mais com o encontro de hoje. Se eu ajudei, lembre de deixar sua curtida, de compartilhar com uma amiga que tá querendo emagrecer, para ela também não acabar se sabotando no processo dela, tá bom? Um beijão. Mati, vai lá pro meu Instagram, @NutriDariusCarton, que eu consigo mandar pra você lá, tá bom? Beijo, meninas, uma boa sexta-feira e até mais!